Começa agora o programa Espaço Mulher com a pastora Luana Silva. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a pastora Luana Silva e nós estamos começando mais um programa /podcast Espaço Mulher. Um programa que você tem aqui assuntos relevantes para o seu dia a dia. E mais uma vez nós temos aqui uma convidada para lá de especial. Ela é pastora, ela é casada, é mãe de 2 filhos, estudante de pedagogia e ainda trabalha. Gente, o tema da qual nós vamos abordar hoje é a dificuldade da mulher em relação ao ministério, ou os desafios do ministério em relação à mulher. Gostaria de chamar aqui a nossa convidada, que vai estar se apresentando, e nós vamos dar assunto para manga. Nós teremos assunto para manga nesse tema central de hoje. Seja muito bem-vinda, Patrícia, à nossa mesa. Acredito que um pouco da sua experiência vai somar bastante na vida das mulheres. Nós somos pastoras, temos uma vida bem ativa ministerialmente, somos mães, dona de casa, e temos aí muitos desafios que nós enfrentamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Seja bem-vinda, Patrícia. Amém, obrigada. Quero me apresentar. Meu nome é Patrícia. Eu sou ali do ministério, né? Golgotha Church, a gente faz parte desse ministério. E hoje eu quero agradecer, né, a Luana por esse convite. Me sinto ali lisonjeada, né, por esse convite. E vamos aí, né, dar início nesse processo, né, que a gente vai estar aqui passando para vocês. E acredito que vai ser bênção. Amém, com certeza. Hoje em dia, nós encontramos muitos desafios pela frente. Nós conhecemos diversas histórias de mulheres que têm enfrentado aí desafios no ministério por conta de tantos afazeres que nós, como dona de casa, temos no nosso dia a dia. Então, fica aqui conosco até o final para que você possa ser edificada. Que nós possamos colocar algo aqui na mesa para que você possa aprender um pouquinho mais com as nossas experiências e com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A gente já entende que no nosso processo, na nossa vida do cotidiano, vivemos uma vida bastante ativa, bastante corrida, e que muitas das vezes a gente desejaria acrescentar mais algumas horas do nosso dia a dia, mas isso não é possível. Deus nos deu, Patrícia, 24 horas para que nós possamos administrar, para que a gente possa buscar ali equilíbrio e que nós possamos ali colocar em prática as nossas atividades, tentar fazer o máximo que a gente pode, para que assim a gente possa ter uma vida não tão sobrecarregada. Quantas mulheres hoje conhecemos que têm levado uma vida extremamente sobrecarregada porque não conseguem, muitas das vezes, gerir o seu tempo e não consegue ter equilíbrio na sua vida, juntamente com o ministério. Então, é sobre isso que nós vamos falar, as dificuldades do ministério em relação à mulher. Então, eu quero que você fique aqui conosco no nosso programa Espaço Mulher. Compartilhe esse vídeo, curta, faça com que esse programa chegue a outras mulheres, porque cada vez mais que nós estamos aqui, a gente tem o intuito de trazer palavras, temas que sejam relevantes para edificar a tua vida. Patrícia, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre como que é a tua rotina. Eu sei que você estuda, né? Você está fazendo faculdade de pedagogia. Sim. Você trabalha, você é pastora, você é casada, é mãe de 2 filhos. Então, é uma vida bastante ativa, né? Sim. E a gente gostaria de escutar um pouquinho mais, um pouco sobre a sua história. E aí, a gente tem liberdade aqui para a gente falar o que Deus colocar no nosso coração. Amém. Então, dentro desse tema que foi proposto hoje, de falar sobre ministério e lar, família, eu queria colocar um ponto hoje que eu acredito que é o que hoje as pessoas, nós mulheres que temos muito afazeres, tá um pouco mais complicado, mas eu queria deixar esse ponto já para poder a gente poder dar início, que seria um grande desafio do equilíbrio, né? Esse é o ponto-chave, que seria o desafio de você manter o equilíbrio entre o seu ministério, aquilo que você tem ali para fazer com Deus e também com a sua família. Então, hoje, eu já passei por
muitos lugares, né? E a gente sempre ali teve essa oportunidade de estar fazendo para o Senhor e também a responsabilidade de cuidar da nossa casa. Então, teve uma situação que eu me vi nessa agitação, né? É tantas coisas que a gente tem a fazer, mas eu me vi nessa agitação de estar ali colaborando com o ministério e também estar cuidando da minha casa, da minha família, dos meus afazeres. E dentro disso, eu me vi muito atarefada e não conseguia dar conta de tudo, né? Essa que é a verdade. Hoje, muitas mulheres são independentes, né? Hoje eu tenho ali o meu marido, a minha casa, a minha família, mas tem muitas mulheres independentes que têm a mesma agitação, né? Como se tivesse ali uma família também, né? Então, dentro disso, eu acho importante a gente colocar algumas prioridades para que a gente consiga manter o equilíbrio da nossa casa com o nosso ministério. E eu falo de prioridades porque anteriormente, no ministério que eu congregava, eu me dava muito no ministério e eu deixava a minha família de lado um pouco. Então, a gente se doava, não tinha hora, não tinha lugar, e a gente sempre estava disposto a estar ali fazendo a obra. Não que seja, né, um peso, mas que estava desequilibrado. E hoje o que a gente vê são muitas mulheres desequilibradas, tanto emocionalmente, porque também mexe com a nossa emoção, tanto fragilizada, né, no ministério, as mulheres ficam fragilizadas, se acha impotente também, né, de estar ali fazendo os dois. E eu acredito que dentro disso, o Senhor me trouxe a clareza de hoje poder estar colocando limites, né? Eu falei o desafio do equilíbrio, mas tem ali o limite que nem tudo a gente vai conseguir fazer para poder estar somente no ministério, mas a gente ter esse equilíbrio entre ministério e família. Então, o Senhor ele colocou no meu coração hoje a refletir o que é prioridade, o que tem sido prioridade. A palavra de Deus vai dizer que nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. Então, dentro disso, a gente tem algumas prioridades que nós precisamos ter e colocar em ação, porque a gente não vai conseguir fazer tudo, né? A gente não consegue fazer tudo, mas tem algo que precisa ser feito e que é prioridade para a nossa vida. Então, o desafio maior tem sido esse equilíbrio, de eu poder cuidar da minha casa e também contribuir com o ministério. Hoje, como pastora, eu consigo hoje um pouco mais tirar um pouco do meu tempo com Deus em casa. Eu cuido da minha família. Hoje, esse tempo que eu tenho, eu consigo passear um pouco mais com a minha família, ter aquele momento de lazer que anteriormente eu não tinha, né? Hoje eu vi isso já como uma prioridade e eu peço que vocês, mulheres que estão me ouvindo, né, tenha esse equilíbrio de poder ter um tempo com a família, não somente ministério, porque o nosso maior ministério é a nossa família, a nossa casa. E se a nossa casa ela estiver bem, ela vai conseguir refletir lá na igreja. Com toda certeza, exatamente. Então, diante da minha experiência ministerial, de pastorear a igreja juntamente com meu esposo, de verdade, um dos maiores desafios que particularmente eu encontrei e eu vivi foi de fato buscar equilíbrio. Por quê? Porque quem está à frente de uma igreja, quem é líder, uma esposa de pastor, às vezes não é nomeada como pastora, eu não quero entrar nesses pormenores, se pastor é bíblica ou não, mas eu falo diretamente para mulheres que exercem um cargo de liderança, né, e que está ali à frente de uma igreja, juntamente com seu esposo. Quão difícil é, muitas das vezes, a gente achar equilíbrio entre ministério e família. Principalmente quando essa pastora, essa líder, ela tem filhos pequenos. Quando ela tem filho pequeno, são crianças que dependem totalmente dessa mãe.
Porque aqui na casa ela não é a pastora, na casa ela é a mãe, Tá bom. ela é a esposa. Então ela precisa ali buscar como é que eu posso dizer, esse equilíbrio de fato entre estar ali exercendo a sua função pastoral, né, como no pastoreio. Por quê? Porque a demanda da igreja, ela é grande. Sim, A demanda ministerial é uma demanda que exige muito de nós, que exige do nosso tempo, que exige muito da nossa entrega. E muitas das vezes, as mulheres, as esposas de pastores, as líderes, elas não conseguem se dedicar tanto ao ministério quanto elas desejaria. Por quê? Porque ela já tem algo ali para tomar conta, que é a sua casa, que é os seus filhos, que muitas das vezes é o seu trabalho, que também exige ali tempo, dedicação, porque ela precisa muitas das vezes ajudar o seu esposo, né, na finança sim, do lar. sim. Então, como achar esse equilíbrio? A pergunta é como achar esse equilíbrio? Como a pastora Patrícia já falou aqui, que é uma experiência do qual eu já vivenciei na minha jornada ministerial, que quando quando a gente não encontra o equilíbrio entre cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do ministério e cuidar de nós. Tem esse ponto também. Porque o ponto principal está em cuidar de nós. E esse é o tempo que muitas mulheres não conseguem tirar, porque parece que falta tempo num período de 24 horas que Deus nos deu. O tempo de cuidar de nós, do nosso eu, do nosso particular, em detrimento a ministério e família, é onde está ocasionando, Patrícia, um dos maiores problemas. A gente acaba desenvolvendo ali problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas de baixa autoestima, porque começa a procrastinar, começa a não conseguir mais dar conta, porque a demanda lá fora no ministério é grande e exige a nossa presença. Então, ela começa a desenvolver ansiedade, ela começa a desenvolver várias coisas. Por quê? Porque ela quer dar conta de tudo ao mesmo tempo e ela não consegue fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. A dona de casa que trabalha fora, muitas das vezes ela acorda cedo, chega à tarde, chega à noite em casa, ela vai ter tempo, ela precisa arrumar tempo para cuidar dos seus filhos, preparar a janta, e quando é dia de culto, ela precisa deixar isso um pouco de lado para poder estar no culto. Então, eu conheço algumas mulheres, esposa de pastores, líderes, que está à frente de um trabalho ali dentro da igreja, que passa por essa situação e que quando você vai conversar com ela, você enxerga uma mulher esgotada, você enxerga uma mulher cansada, você enxerga uma mulher que ela já não consegue encontrar forças para dar continuidade a tanta demanda que exige nas nossas vidas, né? Então, o ponto principal aqui é como encontrar o equilíbrio. E eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu carrego comigo: cada mulher encontra o seu ponto de equilíbrio. Sim, Cada mulher encontra o seu ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a minha rotina é diferente da sua, Paty. A sua rotina é diferente da minha. Então, nós temos rotinas diferentes, serviços diferentes, tempos diferentes. Você é mãe de duas crianças de quantos anos? o meu mais velho tem 8 anos e o meu mais novo tem 6. Então, eles são totalmente dependentes de mim. Então, eu tô ali para tudo. Eu dou banho, coloco a comida ali no prato, fico ali em cima para eles poderem comer, levo para a escola. Então, tem essa rotina, porque eu também trabalho em casa, né? Então, é trabalho dobrado. Exatamente. Então, eu trabalho em casa e eu tiro esse tempo para levar os meninos na escola, trazer. Então, assim, é puxado, mas se você se organizar, é possível. Sim. É um dos pontos que nós vamos abordar aqui para direcionar algumas mulheres que se encontram nessa rotina, que às vezes está perdida sem saber o que fazer.
Então, como eu falei, a nossa rotina, a rotina das mulheres, elas são diferentes uma da outra. Ela é mãe de 2 crianças pequenas. Eu não sou mãe de criança pequena. A minha filha já é adulta, mas eu tenho uma neta de 7 anos. Que eu ajudo a cuidar da minha neta, mas é no período da noite. Então, a minha rotina já é uma rotina de estudo, eu faço curso, eu cuido da minha casa, tenho a minha família, tenho o meu ministério, tenho o programa, tenho o meu trabalho, que é um trabalho que eu faço online também, e tudo exige tempo. Tem. E como remir esse tempo? Como a gente achar tempo para dar conta de tanta coisa, pastora? Como a gente encontrar tempo para dar conta de tanta coisa? Olha, dentro dessa palavra tempo, eu consegui me achar, né? Eu consegui me achar e eu quero até compartilhar hoje isso com as mulheres que estão ouvindo do horário. Eu trabalho hoje muito com horário. Então, eu acordo às 8 da manhã. Não, eu acordo mais cedo porque eu tenho que levar as crianças na escola. Então, eu acordo bem cedo para poder me organizar e preparar as coisas das crianças para poder levar para a escola e depois eu volto para trabalhar. Dentro desse período que eu volto, eu preciso estar com o almoço pronto também, que é o almoço no horário do meio-dia. Então, eu trabalho muito com horários. Eu sei que se eu fizer tal coisa até certo horário, eu estou dentro da programação que eu consegui fazer para o dia. Então eu trabalho muito com esse horário, tipo, eu preciso estar ali ao mesmo tempo trabalhando e estar ali fazendo a comida, eu preciso me organizar nos horários. Que isso eu achei que foi um ponto chave para mim, poder me organizar naquilo que eu consigo fazer em um dia. Então eu trabalho hoje muito com horário. Eu falo assim, eu preciso me organizar das 11 para fazer o almoço até meio-dia. E depois da meio-dia, eu vou buscar os meninos na escola. E se tiver o culto, né, de adoração a Deus nesse mesmo dia, eu também trabalho dessa forma. Então eu deixo tudo pronto, aí depois do culto a gente chega, a gente janta, então eu consigo fazer a minha a minha diária dentro dos horários. Se eu passar do horário e eu não fiz, eu não consigo fazer mais. Porque que nem a pastora falou, esse equilíbrio me encaixou dentro dos horários. Então, dentro disso, eu também estudo. Eu tenho ali a minha rotina de estudo. Então, eu saio do trabalho, depois que eu saio do trabalho, eu dedico ali umas 3 horas, 2 horas e meia para poder estudar. Então eu tenho que estudar, às vezes tem prova para fazer, e as crianças gritando e tal, mas eu consigo estar me organizando dentro desses horários. Eu acredito que para as mulheres hoje, que têm uma rotina extensa de muitos afazeres, eu acho que você limitar horários vai te facilitar, te ajudar muito. Vai te facilitar e te ajudar. Então, para mim, tem sido bom. Eu estou conseguindo trabalhar dessa forma. Aí, se passa do horário, passa um pouquinho ali, né? Você não consegue deslanchar aquilo que você determinou para o dia. Mas acredito que os horários, para mim, está sendo bom. E para as mulheres que também tá dentro dessa rotina de estudo, trabalho, família, você também consegue. Com toda certeza, esse ponto ele é crucial, pastora. Você saber gerenciar o seu tempo. Você saber gerenciar as horas, como eu disse no começo, Deus nos deu 24 horas para todos. E aí, a gente faz o quê com essas 24 horas? Se nós sabermos gerenciar esse tempo, se a gente conseguir gerenciar essas horas, dividindo, né, de acordo com as nossas tarefas, as coisas ela acontece. Ela acontece. Mas o que muitas das vezes acontece também é que por não saber gerenciar esse tempo, acaba se atropelando as coisas. Quando você vai perceber, o tempo já passou, o dia já passou e você praticamente não fez nada. Né? Eu estou falando de mulheres que estão em casa. Quando você vai olhar no relógio, você vai pensar assim: meu Deus, mas eu não consegui colocar a louça para lavar, o almoço está atrasado. Então, por que que está atrasado? Então, quando a gente percebe que a gente passou muito tempo e não conseguiu fazer o que deveria fazer, o primeiro ponto aqui que eu quero deixar
para vocês refletir é: o que foi que eu fiz de errado para que eu não pudesse conseguir fazer o que eu precisava ser feito? Obviamente que eu não estou falando de contratempos que acontecem. Existem contratempos, existem coisas que vão acontecendo que muitas das vezes faz com que a gente saia da nossa rotina. Mas quando eu estou em casa, eu fiz ali a minha rotina, escrevi no caderno, que tem muitas mulheres que fazem isso. Escreve ali a sua rotina no caderno, vou acordar X hora, vou tomar café tal hora, vou treinar tal hora, vou começar a fazer o almoço tal hora. Então, ela está ali organizando o tempo dela, para que, de fato, as coisas possam sair conforme ela está direcionando. E quando isso não acontece, quando você viu que o tempo passou e você olha e fala assim, por que eu não consegui fazer? O que foi que eu fiz de errado que eu não consegui dar conta do que eu planejei em fazer para esse dia de hoje? Então, você vai enxergar o ponto, você vai descobrir aonde foi a falha, para que você possa corrigir da próxima vez. Então, os desafios que nós mulheres encontramos no ministério e no lar, na nossa casa, são grandes. E tudo isso vai entrar equilíbrio e gerenciar o nosso tempo. Eu quero aqui falar um provérbios que é muito conhecido de todas as mulheres. De tudo, né? De todas as mulheres. Mas quantas lições nós podemos aprender com essa mulher de provérbios? É um modelo de mulher. A palavra vai dizer que ela... Deixa eu abrir aqui. A mulher virtuosa faz assim uma pergunta no começo: quem achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Por quê? Jamais chegará à sua casa. E a gente vai descobrindo valores que nós podemos aprender e aplicar nas nossas vidas dentro desse texto. Então, ela vai dizer assim: essa esposa exemplar faz o seu papel, faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Então, para uma esposa fazer sempre o bem para o seu esposo, primeira coisa, ela precisa ser uma mulher tratada, ela precisa ser uma mulher curada, ela precisa ser uma mulher revestida do Espírito Santo de Deus, ela precisa ter equilíbrio emocional para que ela possa fazer o bem à sua família, fazer o bem a quem está ao seu redor. Quando essa mulher ela não tem esse autoconhecimento dela, quando ela não tem as suas emoções equilibradas, tratadas, quando ela não é uma mulher ali cheia do Espírito Santo, a sua casa vai virar de ponta cabeça, porque o equilíbrio que a gente encontra, ele está em uma pessoa. Está em uma pessoa, e para que eu possa descobrir, eu preciso buscar esse conhecimento. Então, aqui está continuando dizendo assim: escolhe a lã e o linho, e com alegria trabalha com as próprias mãos. A rotina das mulheres atuais: trabalha, tem família, tem filho, tem ministério. Não é diferente da mulher de Provérbios, porque essas mulheres também fazem a mesma coisa que muitas de nós fazemos, porém com alguns diferenciais. Esse versículo vai dizer que essa mulher faz com alegria. Então, a fazer algo que parece demandar tempo com alegria, eu só posso encontrar essa alegria no Espírito Santo, porque a alegria é faz parte do fruto do Espírito. E quantas mulheres faz os seus afazeres reclamando, murmurando, achando difícil demais, tudo que ela faz é penoso, ela não encontra prazer nas suas atividades. Por quê? Porque está faltando algo importantíssimo. Ela buscar em quem pode trazer alegria a ela. Porque é difícil, cuidar de uma casa é difícil, a gente sabe disso. É um trabalho diário que não tem fim, não acaba nunca. Sim. Mas tem mulheres que sentem prazer em ser donas de casa, em fazer as suas atividades, mas também tem mulheres que não sentem prazer nisso. Elas fazem com reclamação, murmurando, reclamando. Como um peso, né? Como se fosse um peso. E aqui, continuando, diz assim: como os navios mercadantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. É uma mulher que ela ajuda financeiramente o seu esposo.
Isso é muito importante. Ela não se acomoda. Ela vai em busca de recursos financeiros, ela também trabalha. Ela vai ali, ela não tem a preguiça de acordar cedo e pensar, não, eu posso ser uma empreendedora, eu posso ser uma empresária, eu posso trabalhar para ajudar nas finanças, para conquistar aquilo que eu quero, porque isso não é errado. Isso é uma escolha de cada pessoa. E aí diz assim, antes do romper da aurora, o romper da aurora que nós conhecemos é o amanhecer. O sol nasce por volta de, acho que 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, por aí. Então, antes do romper da aurora, essa mulher já está de pé. E como você falou, Patrícia, ela acorda cedo demais, porque a demanda do dia a dia dessa mulher de Provérbios é extensa. Então, ela sabe que se ela acordar tarde, a questão do horário, ela não vai conseguir dar conta do recado. Exato. Não é isso? Exato. Então, ela consegue acordar antes do sol aparecer, ela consegue buscar esse equilíbrio, como está dizendo aqui. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de quê? Pronto, ela levanta cedo para um fim, para um propósito. Sim, um propósito. De preparar a comida para todos da sua casa, né? E dar ordem às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e compra com seu salário. Essa aqui é uma mulher que eu entendo que ela não depende financeiramente do seu marido. Ela vai em busca da sua renda. E que também não é errado fazer isso. Lógico que tem mulher e mulher que pensa de forma diferente, a gente não está aqui para debater isso. Mas é uma mulher que ela busca ter o seu recurso. Ela ajuda, né, o seu marido, né, ali na parte financeira. Exatamente. Ela vai em busca disso. E ela é uma mulher que ela sabe negociar. E compra com o seu salário, planta nessas terras sua própria vinha. Ou seja, ela tem o seu trabalho. Habilidosa, né, com as mãos. Exatamente. Ela tem habilidade, ela sabe fazer alguma coisa, ela tem talento. Então, o que nós podemos aprender aqui? É entender que a rotina de 90% das mulheres são iguais, são parecidas. Não digo nos afazeres, mas Né? exatamente nas atividades. Muitas trabalham, muitas têm filhos, são donas de casa, têm ministério. E o que eu aprendo aqui é que tudo aquilo que nós precisamos fazer, que seja feito com alegria, Com amor, com prazer, com dedicação. Porque se você substitui esses sentimentos por murmuração, com peso, com reclamações, o seu dia vai ficar tão pesado, mas tão pesado, que quando chegar no final do dia, você não vai estar aguentando ficar de pé. Porque depende muito da ótica, da forma que nós enxergamos a nossa rotina. Se a gente faz reclamando, você vai ter um dia de uma forma. Se você faz com alegria, você vai ter um dia totalmente diferente. sim, Né? Então, o que a gente vê aqui? Uma mulher que ela se dedica à sua casa, porque ela acorda cedo para preparar o almoço, preparar o café da manhã para sua família. É uma mulher que trabalha, ela manuseia linho, ela trabalha com as suas mãos, ela vai negociar lá fora, ela planta e ela colhe o fruto daquilo. Ela é uma mulher que faz bem ao seu marido e não mal. Então, Patrícia, há uma caminhada para a gente chegar nesse nível dessa mulher aqui. Você concorda comigo? concordo. Quero que você coloque alguns pontos em relação ao que você aprende com essa mulher de Provérbios aqui. Então, essa mulher de Provérbios, eu me peguei esses dias lendo, né, conhecendo um pouco mais dessa mulher, né, e ela nos ensina muitas coisas, né? A primeira que é uma mulher que ela tem alegria e prazer em cuidar da sua casa, da sua família. Ela faz as coisas ali para alegrar o seu esposo, falando palavras boas, palavras bonitas, sendo positiva, porque ao contrário de muitas mulheres, tem mulheres que desequilibradas que falam, né?
palavras maldosas ou fala, né, sem a intenção, mas já foi, já falou, ofende, né? Então, assim, é uma mulher que a gente consegue aprender com ela também a honrar o marido, né? Essa mulher, que nem diz, ela é a pedra, a coroa do seu marido. Quem vai encontrar? Então, o homem que encontra uma mulher dedicada, uma mulher organizada, né? Que é uma mulher organizada, uma mulher que não é preguiçosa. Como tem mulher preguiçosa que não faz o mínimo dentro da sua casa? Isso daí é muito grave, né? Muitas mulheres troca, né? Quer que o marido faz. Exatamente. Então, essa mulher, ela já nos mostra que ela faz e faz com amor. Então, não é diferente. Eu me coloco hoje, não é diferente, porque dentro do meu lar, eu atendo a minha família com amor. Eu monto a mesa, eu preparo a mesa para eles, eu chamo, na hora da mesa a gente ora. Então, tem todo um carinho, tem todo um preparo, né? Tem toda uma organização para que a gente consiga, até então, dar conta, né? Sem se tornar um peso. Então, o que a gente consegue aprender com essa mulher é que ela faz o seu trabalho dentro da sua casa e também ela trabalha fora, que é o que as mulheres de hoje em dia fazem. Muitas mulheres, elas não somente trabalham em casa, mas ela também trabalha fora. Mas eu queria colocar um ponto aqui, pastora, que assim, as mulheres elas estão preferindo trabalhar fora do que trabalhar dentro de casa. E essa passagem, essa mensagem, ela mostra ali que essa mulher ela faz os dois, ela consegue equilibrar os dois. Exatamente. Mas que o nosso papel principal seria ali dentro da nossa casa. Porque é dali que o seu marido vai sair alegre para trazer o sustento. E que nem a pastora colocou, essa mulher ela está ali para auxiliar, para ajudar. Tanto que ela ajuda o marido na parte financeira. Mas tem mulheres que estão trocando isso. E isso acaba, de alguma forma, afetando algumas áreas da nossa vida, né? Mas hoje nós queremos aprender o que é certo, o que é correto a se fazer, né? Então, dentro dessa mensagem, eu vejo que essa mulher, ela conseguiu, né, ali, organizar o seu tempo, né, acordando cedo, né, colocando ali o seu dia em ordem. Eu queria até colocar um breve testemunho aqui, que muitas vezes, pastora, por a gente ter responsabilidade, comprometimento com o ministério, a gente muitas vezes esquece de nós mesmas. Exatamente. Isso aconteceu comigo. A gente esquece que a gente é mulher. Então, a autoestima não é a mesma. Exatamente. Então, isso eu falo porque aconteceu comigo. A gente se dava, né, no ministério, se dava em casa, né? A gente dava ali, fazia o nosso papel em casa, só que eu esquecia de mim. Tinha muito esse ponto que eu esquecia, e, tipo, para mim estava tudo bem, né? Tudo bem assim, aparentemente, né? Parecia que estava tudo bem, mas e o meu esposo quando me olhava? Sim. E eu quando me olhava? Então, eu perdi ali, eu não consegui ter esse equilíbrio nessa parte de muitas vezes a gente conseguir fazer as outras coisas e não tinha o tempo para você, para se cuidar, né? E isso acaba afetando se você, mulher, não conseguir colocar isso em ordem também, Exatamente. porque faz parte, né? Essa mulher de Provérbios, ela também mostra ali também a sua beleza, não só no agir, né, no fazer, mas ela mostra a sua beleza também ali como mulher. Exatamente. Programa Espaço Mulher, cuidando da sua saúde física, emocional e espiritual. Você que quer emagrecer e não consegue, eu tenho a solução para o seu problema. Eu sou a Luana Silva, trabalho com mentoria de emagrecimento e comportamento.
Nessa mentoria você é acompanhada diariamente no seu processo. Temos uma equipe pronta e preparada para te auxiliar nesse seu processo. Quer saber mais? Entre em contato com o nosso número 11 98915 4763. 11 98915 4763. Me chama no WhatsApp e eu vou te orientar como se trata a nossa mentoria de emagrecimento. Mentoria Health Living, vida saudável. Eu te acompanho no teu processo e com certeza você vai chegar no teu objetivo. Programa Espaço Mulher, cuidando da sua saúde física, emocional e espiritual. Então, é crucial para você, mulher que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, que vai ouvir esse programa /podcast depois. Você que se sente uma mulher cansada, esgotada, fadigada, estafada, por conta da sua demanda de casa, do lar, dos filhos, do trabalho, do ministério, é a hora de você parar. Se você se encontra dentro dessa situação, você está com a sua autoestima baixa, você está cansada, você já sente que você está ficando uma pessoa esquecida, procura fazer alguma coisa e esquece do que vai fazer, parece que o dia não está rendendo para você, você acorda mal, mal-humorada, fadigada, é hora de você colocar o pé no freio e passar a olhar um pouco mais para você. Porque eu costumo dizer uma frase que é uma verdade, pastora. Um soldado ferido, ele não consegue ajudar ninguém. E por que é que eu digo isso? Porque como a pastora passou por essa experiência, eu também vivenciei uma experiência desse nível. Eu cheguei a uma fase da minha vida que eu me dediquei tanto, mas tanto ao ministério, tanto à igreja, tanto às pessoas, que eu também esqueci da Luana mulher. Porque às vezes a gente se coloca na posição da líder e parece que nós somos líder aonde a gente vai. E nós nos esquecemos que somos mães, que somos filhas, que somos esposas. Então, eu esqueci de mim durante um período da minha vida. E eu vou te dizer os agravantes disso. Por que que eu vou contar isso aqui para vocês? Porque há um agravante e há muitas mulheres que hoje estão vivenciando o que eu e você já passou lá atrás. Eu, por me descuidar do ser humano, da mulher, da pessoa, do meu eu comecei a ganhar peso, eu comecei a engordar, eu comecei a ficar enferma, porque eu não tinha hora, eu não tinha equilíbrio, eu não tinha rotina de me alimentar, porque o tempo inteiro eu estava ali sempre dando um suporte para alguém, falando, respondendo pessoas no WhatsApp, e o tempo ia passando, e quando eu ia observar, eu não fazia o que eu precisava fazer dentro da minha casa. E eu passei a não mais olhar para mim, porque eu só conseguia enxergar o lado espiritual. Eu só conseguia focar o espiritual e esqueci do meu físico e esqueci do meu emocional. Por que o ponto nós estamos batendo aqui nessa tecla sobre equilíbrio? Porque o maior desafio que nós encontramos é, de fato, achar equilíbrio. Esse equilíbrio. Então, quando eu me deparei numa situação que eu estava acima do meu peso, eu passei a sentir vergonha do meu corpo, eu passei a sentir vergonha de me despir diante do meu marido, porque eu estava acima do meu peso. Eu comecei a sentir dores nas costas, nos ombros. Por quê? Em consequência do meu aumento de peso. E, consequentemente a isso, veio algumas enfermidades. Porque há um descuido da mulher, principalmente na parte pessoal delas. Ela se dedica tanto aos outros, tanto à igreja, tanto aos afazeres domésticos, tanto à sua casa, que ela esquece dela. Que ela se esquece que ela precisa tirar um tempo para ela, que ela precisa, sim, ter um tempo para sair com as suas amigas, para conversar, para tomar um chá, para tomar um suco, que ela precisa de se arrumar, que ela precisa cuidar da sua saúde emocional, física e também espiritual. Então, quando há esse desequilíbrio, quando nós focamos em um só ponto, a gente anda manca. Quando a gente para observar uma pessoa que ela cuida só de uma área,
você vai observar as outras áreas dela, tá tudo bagunçado. E o fato de que você não consegue trazer equilíbrio para a sua vida espiritual, emocional e física, você começa a ter uma vida completamente disfuncional, você começa a baixar a sua autoestima, como foi o seu caso, porque você começa a se sentir insegura. Nossa, mas eu tô feia, eu tô gorda, roupa nenhuma me serve mais. Isso começa a afetar você de uma forma tão profunda que você começa a querer se esconder do seu marido. Não, talvez seja o caso de todas, mas a grande maioria é, A Patrícia. grande maioria. Então ela começa a se esconder do seu esposo. Por quê? Porque ela se sente feia, ela se sente gorda, ela se sente acima do peso. A roupa que ela coloca não é legal, não fica bonita. E ela começa a sua autoestima cair cada vez mais. Ela começa a se sentir uma mulher insegura. Ela começa a olhar para as outras mulheres que estão bem aparentemente. Ela começa a se comparar. E isso ela acaba trazendo para a vida dela uma sequência de problemas. Mas ela está lá, tentando, dando conta da igreja, da casa, enquanto o seu templo, enquanto a sua casa, enquanto o seu eu está em ruínas. Mulher, eu quero falar algo aqui para você que é tão importante quanto você dar conta do teu ministério. É cuidar de você. Existe uma palavra que que Jesus fala: o que adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? A gente quer dar conta de tudo e de todos, mas a gente esquece de nós. E quando você vai ver, pastora, o prejuízo é grande. Ela não consegue dar conta de quão enferma na alma ela está. E aí é o momento de parar, buscar auxílio, buscar ajuda, para que ela possa se restaurar, para que ela possa se curar, para que assim ela possa estar diante de um ministério, diante de uma liderança curada e restaurada. Porque quem está ferido, fere. Sim. E quem está curado, cura. Então, Patrícia, eu passei por esse tempo, um período da minha vida que eu precisei, sim, dizer não para muitas coisas. Inclusive, pode ser que isso aqui gere polêmicas em algumas pessoas, mas eu sei do que eu passei, do que eu enfrentei. Inclusive, eu me neguei a ajudar pessoas na igreja no sentido ministerial. Esse é o tempo que eu vou tirar para mim. Porque eu sou a pessoa agora que estou precisando de ajuda. Sou eu a pessoa que está enferma e precisa de cuidado. Então, eu separei um tempo da minha vida, basicamente foi um período de 1 ano, pastora. 1 ano. Eu disse, esse tempo eu vou tirar um tempo para cuidar de mim. Porque eu estava com as minhas emoções desestruturadas, abaladas. Eu estava enferma no meu corpo. Eu estava acima do meu peso. Eu estava com vários problemas que foram acarretados por causa da falta de equilíbrio. Por muitas das vezes não conseguir gerenciar o tempo daquela fase que eu estava vivendo. E quando eu parei para me cuidar, para buscar ajuda, foi um tempo de restauração, foi um tempo de cura, para que hoje eu pudesse estar aqui falando para você que é mulher, que quando você se sentir sobrecarregada, é hora de rever os seus conceitos. Porque o que Jesus fala para nós é o seguinte: nós usamos esse versículo para evangelizar, mas tem momentos que eu preciso evangelizar a mim mesma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim. Aprendei de mim, porque o meu fardo é suave e leve. Se nós estamos nessa situação, é porque nós não estamos carregando o fardo de Cristo, que é suave e leve. Então, se nós estamos sobrecarregadas, a quem nós temos que recorrer, pastora? A Cristo. A Cristo. A Jesus. Pediu auxílio dele. Peraí, Senhor, me ensina. A Bíblia diz que em tudo nós podemos chegar ao Senhor e colocar as nossas petições. Senhor, se eu estou agindo com desequilíbrio, se eu estou sendo uma pessoa que estou sendo demasiadamente em um ponto, me ajuda a buscar equilíbrio. E o Espírito do Senhor nos ajuda a ter equilíbrio. Porque é isso que o Senhor quer para nós, que sejamos mulheres sábias, que sejamos mulheres que sim, que investem no ministério, que trabalham no ministério, que cuida da família, como é o exemplo dessa mulher e de tantas outras personagens bíblicas, mas que, contudo, a gente não venha adoecer.
Porque não é legal você ganhar tudo lá fora, ganhar tudo lá fora, ser uma bela de uma mulher lá fora e dentro de casa, no seu templo, você está destruída. Eu sei que muitas mulheres se encontram assim. Então, esse é o ponto. Sim. Primeiro Deus, segundo nós, Nossa casa, nossa a família. nossa casa, a nossa família. Eu preciso cuidar desse tempo para que eu possa dar conta da casa, das outras demandas que exige. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, do meu tempo, do meu espiritual, das minhas emoções, para que eu possa estar apta para cuidar das coisas de Deus. Porque se eu estiver em desequilíbrio, uma coisa vai puxar a outra. E vai ser um efeito dominó. Eu sei porque eu passei por isso. E eu vi as consequências, o que foi nocivo para mim. E hoje, por essa experiência, eu falo para você: se você se encontra extremamente atarefada, sobrecarregada, está nessa situação que nós já pontuamos aqui, é a hora de você parar e rever os seus conceitos. Sim, Priorizar o que precisa ser priorizado. exatamente. Você também é uma prioridade. O reino é uma prioridade. A sua família é uma prioridade. Quero deixar você falar um pouco agora. Então, referente ao que a pastora comentou, para a gente poder tirar, né, esse fardo, esse peso, eu queria até colocar, pastora, que a gente precisa adquirir novos hábitos. Exatamente. Porque quando a gente está numa situação dessa, que a gente está desequilibrada, a gente está com a nossa autoestima baixa, a gente se encontra perdida. Então, é tempo de parar e refletir, né? É tempo de parar e refletir. Eu queria colocar aqui, pastora, que eu anotei, deixa eu só atualizar aqui, porque eu acho importante falar, porque tem muitas pessoas que não sabem o tempo de parar. Exatamente. E essa pessoa, ela se machuca e machuca outras pessoas, não tem propriedade para ajudar alguém, para falar. Então, a partir do momento que você para, você reflete e você ali é tratada, aí sim você pode se levantar e poder ajudar outra pessoa. Então, hoje, com propriedade, pastora, eu falo que Deus me fez compreender que eu precisava colocar algumas prioridades na minha vida. E muitas vezes eu digo isso porque o pastor Levi, o meu esposo, ele é mais à frente, então ele não tinha, né, essa ciência de vou parar. Não, era fazendo ali Percepção. Né? 24 horas você está ali fazendo e você não vê que você deixou algumas prioridades para trás. Exatamente. Então, dentro disso, eu queria colocar que eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, seria exatamente isso que a gente está falando aqui agora, que é saber o tempo de parar. Mas eu queria colocar a palavra aqui em si, não estou achando, aqui, achei. Que é essa palavra burnout. A senhora já ouviu falar, pastora, dessa palavra? Não. Essa palavra é exatamente isso que a gente está falando aqui agora. É você estar tão envolvido em determinado assunto, em determinada coisa, que você não vê o tempo de parar, você não tem essa percepção de parar. E muitas vezes nós precisamos parar e refletir. Para que a gente consiga avançar e dar passos maiores, Exatamente. né? Tanto no ministério quanto na nossa família, a gente precisa saber o tempo de parar. A palavra de Deus vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Exatamente. E a gente muitas vezes não está sabendo qual é o tempo que a gente precisa ser vivenciado. Eu passei por isso, pastora. Por isso que hoje eu falo, não, o Senhor, ele me fez entender, há um tempo para cada coisa. Cada estação tem o seu tempo. Exatamente. Cada estação tem o seu tempo. Então, o Senhor estava me fazendo entender. Agora é tempo de você aproveitar mais com a sua família. Agora é o tempo que você não pode descuidar do ministério. Então, você tem que entender. Exatamente. Porque não é somente você colocar limites, colocar regras. Não, mas você precisa entender qual é o processo que você precisa parar e refletir para você poder depois, mais para frente, continuar. Uhum. Eu passei por isso. Então, Deus me fez parar um tempo
eu refleti, falei, Senhor, ó, essa área aqui tá sendo prejudicada. E o Senhor, ele me permitiu, por um tempo, também parar para refletir e começar a ajustar algumas coisas. Por isso que hoje eu falo, gente, precisamos entender e priorizar certas coisas, que não tem como deixar para trás, Exatamente. né? O nosso tempo com Deus também, a gente precisa priorizar, porque o Espírito que dá a direção, Com certeza. o Espírito que dá a direção. Se a gente não entender, a gente sai fazendo e não sabe aonde parar e fica perdido. Sai atropelando o tempo, na verdade, né? Sai atropelando o tempo, o propósito, Exatamente. né? Porque cada coisa tem o seu propósito. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a me ajustar. Falei, Senhor, e agora o que é para me fazer? Eu preciso também ter, pastora, um ponto que é também legal falar, uma pessoa que te direcione também, Com toda certeza. um tutor, um mentor, uma Exatamente. pessoa que está num nível maior para te direcionar também. Porque muitas vezes a gente não tem essa percepção visual, A gente não enxerga. a gente Onde não está nesse barco, enxerga. a gente não enxerga. A gente não enxerga. Então, se a gente tiver uma pessoa com quem a gente possa conversar, compartilhar, também não pode ser qualquer pessoa, Exatamente. né? Tem que ser uma pessoa ali estruturada para poder também estar nos auxiliando. Então, isso que essa mulher fala, né, referente a esse tempo, achar esse tempo, seria também referente a essa questão de você saber priorizar, também ter uma pessoa ali para também estar te ajudando, te auxiliando nesse processo. O nosso melhor amigo é o Espírito Santo para poder nos direcionar, porque se eu não tivesse compreendido, pastora, eu ia estar fazendo as mesmas coisas Exato. de novo. As mesmas coisas de novo. Ia repetir o ciclo. Ia refletir o ciclo. Exatamente. Então, o ponto crucial aqui, primeiramente, é você buscar em Deus. Em Deus, a direção. O tempo que nós temos, nós precisamos saber gerenciá-los em 3 prioridades que uma mulher cristã, eu me refiro às líderes, às pastoras, porque nós estamos falando aqui dos desafios ministeriais na vida da mulher. Então, a prioridade é Deus, é relacionamento com Deus, é buscar Deus, os direcionamentos dele. O segundo ponto, que é crucial e nós não podemos deixar de lado e nem trocar essa ordem, porque se trocarmos a ordem, a gente vai padecer, é a família. É a família, Deus, a família e depois vem o ministério. Então, se eu troco essa ordem, vai dar ruim. Se eu deixo o ministério em primeiro lugar, Deus em segundo e a família em terceiro, vai dar problemas. Porque Deus instituiu primeiro a família. E aí a Bíblia está recheada, a gente podia passar o dia inteiro aqui falando de versículos bíblicos, que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Sim. Então, a gente precisa buscar, primeiramente, saber quais são as nossas prioridades. Primeiramente, Deus, a família e ministério. Sem esquecer de você. Que entra nesse meio. Que entra também. nesse meio. Não é no quarto lugar, não é no último lugar. Nós precisamos colocar o nosso eu também ali como um cuidado. E eu quero aqui deixar alguns pontos, porque o nosso tempo já está correndo aqui, passa rápido, né? A gente nem percebe. Sério. Eu quero deixar alguns pontos para você que está nos assistindo aqui no nosso programa Espaço Mulher. Como, pastora, como eu faço isso? Eu me deparei com a realidade que vocês estão contando. O que eu faço? Como eu devo fazer? Primeiro ponto, você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio. Toda mulher tem o seu ponto de equilíbrio. O meu foi um, da Patrícia foi outro, e o seu também vai ser um. Então, você precisa encontrar esse ponto de equilíbrio para que você possa agora gerenciar o seu tempo, como foi dito aqui desde o começo sobre horas, sobre, né, o tempo de 24 horas. Na semana nós temos 44 horas que Deus nos deu, porque depois a gente vai estar dormindo. Então eu preciso saber como gerenciar o meu tempo. Isso também é uma coisa que só você consegue saber dentro da sua rotina. Outro ponto que eu quero deixar aqui é sobre organização.
Quando a gente organiza a nossa rotina, as coisas passam a ser de uma outra forma. Quando eu não tenho organização, as coisas começam a atropelar. Eu não sei nem por onde eu começo. Então, compra uma agenda, escreve para um dia no domingo, um dia da tua folga, escreve ali como serão os seus 3 primeiros dias, ou a sua semana, se você conseguir. Segunda-feira eu vou fazer isso, 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 isso. Procura se organizar nas suas tarefas e aí você consegue colocar isso em prática. Analisar quais são as suas prioridades, para que você, de fato, possa investir nelas. Então, você precisa buscar também saber quais são as suas prioridades. Delegar funções, ministerialmente falando. Delegar funções. Tem muitas pastoras, muitas líderes que são centralizadoras. Tudo está nelas. Ela não delega nada por desconfiança, por medo, por insegurança ou por tantos outros motivos. Então, você que é líder, você que é pastora, precisa aprender a delegar funções para que você não esteja tão sobrecarregada nas atividades da igreja ministerial. Então, delegar funções também é uma forma de você buscar equilíbrio ali para a sua vida. Então, essas coisas que nós pontuamos aqui, intimidade com Deus, família e ministério, são os 3 pilares da nossa vida cristã. Sim. E os pontos que eu deixo aqui para vocês, ressaltando, é buscar gerenciar o seu tempo, Sim. né? É importante saber como você vai dividir o seu tempo nas suas atividades, a organização das suas atividades dentro da sua rotina, priorizar o que precisa de fato ser priorizado, delegar atividades e buscar esse ponto de equilíbrio na tua vida. Então, eu quero deixar isso aqui para você e nós vamos aqui estar finalizando com algo que a nossa querida pastora quer deixar aqui, porque nós já estamos encerrando o nosso programa. Eu tenho certeza que isso vai edificar a tua vida. Procure compartilhar esse programa com outras mulheres, com outras líderes, com outras pastoras que você sabe que está passando por isso e busque ajuda se você se encontra sobrecarregada. Amém, sim, todos esses pontos aí é muito importante, né, para nós. Mas eu quero hoje deixar essa mensagem, esse ensinamento, esse conselho, que em todas essas coisas, o importante é a gente estar com a nossa vida com Deus. Porque Deus é quem vai dar a direção. É Ele que vai mostrar para você o caminho, mostrar onde você está errando, para que você possa se ajustar, né? Dentro disso, eu queria deixar até o versículo bíblico dizendo que a graça do Senhor nos basta. Em todas essas coisas, a graça do Senhor, ela tem nos alcançado para poder deslanchar na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal, emocional, em todas as áreas da nossa vida, no nosso ministério. Então, a graça do Senhor, ela tem nos alcançado para que a gente possa ser fortalecido, né? E manter o nosso esforço, a nossa paz em Deus. Porque todas essas questões que a gente colocou aqui vai exigir da gente responsabilidade, esforço físico, esforço mental. Então, nós precisamos estar bem com nós mesmas e também estar bem com Deus, né? Com toda certeza. Para a gente poder estar conseguindo fazer tudo que é nos proposto, né, a fazer no dia de hoje, né? Então, é essa a mensagem, né, que a gente consiga estar equilibrando a nossa vida, juntamente com a vontade de Deus, juntamente com o ministério, e não deixar de lado, né, aquilo que verdadeiramente é prioridade, né? Eu queria até ajustar, colocar aqui, pastora, que nunca é tarde. Como aconteceu comigo, como aconteceu com a pastora, nunca é tarde para a gente se reajustar. Com certeza. Nunca é tarde a gente poder voltar e recapitular aquilo que precisa, sabe, ser ajustado. Dizer que tudo isso que a gente faz tem um fortalecimento não só em nós, mas transfere para outras pessoas. Quando a gente vê uma pessoa segura, uma pessoa organizada, as pessoas conseguem enxergar isso também de nós. A mesma coisa, Deus ele vê
a nossa família, e ele fala, posso confiar. Porque se ela consegue cuidar bem da sua casa, ela vai conseguir deslanchar em todas as outras áreas, Com certeza. né? Amém? E nós temos exemplos de grandes mulheres de Deus da Bíblia, como nós temos também grandes exemplos de mulheres que é do nosso século, da nossa atualidade. Duas mulheres, Susana Wesley e Susana Spurgeon. Se vocês quiserem, pesquise sobre a vida dessas duas mulheres. Susana Wesley, ela teve 19 filhos. Ela, Patrícia, ela separava 2 horas do seu tempo para orar, para falar com Deus. É importante isso. Então, a história vai dizer que essa mulher, ela levantava o avental e quando ela levantava o avental, ela não deixava que ninguém tirasse a atenção dela. Era uma mulher que tinha um esposo meio complicado. Então, essa mulher separava 2 horas do seu tempo para falar com Deus. Essa mulher tomava conta de 19 filhos. Com 2 a gente já fica doido. Imagina com 19. Sim. Essa mulher tinha que dar conta da sua casa. Então, eu quero dizer para você, busque equilíbrio. Para finalizar aqui, eu quero deixar 2 versículos. Dentro dessa história, que nós já pontuamos, que nós temos que buscar a Deus, Salmo 105, capítulo de número 4, vai dizer assim: procurai o Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face. Amém. Aqui é o ponto de equilíbrio, aqui é o ponto que nós passamos a entender todo o resto da nossa vida. E o segundo versículo que se encontra lá em 1 Timóteo 5,8, que diz: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, os 2 pontos, para que nós possamos entender aqui, é buscar primeiramente a Deus e cuidar da sua família. Não negligencie esse ministério que o Senhor confiou nas nossas mãos. Busque cuidar de si, busque ajuda se precisar, busque um mentor, busque alguém que possa direcionar ali, nesse momento que você está passando de sobrecarga, de diversas situações. Pressões, né? Então, eu quero deixar essa palavra aqui para que vocês possam entender que é preciso recapitular, é preciso mudar a rota, Sim. porque nós mudamos a rota e nós vemos o efeito positivo nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui para te ajudar. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, pastora Patrícia, pela honra de ter aqui você comigo, compartilhando um pouco da sua experiência, da sua história, um pouco aqui da palavra de Deus, para a gente poder contribuir para as mulheres que estão nos ouvindo. Então, eu quero deixar aqui um beijo no seu coração, compartilhe esse vídeo, deixa um like, curta e faça com que esse programa chegue a outras mulheres que precisam estar ouvindo e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Todas as terças-feiras nós estaremos aqui ao meio-dia, deixando uma mensagem relevante para a tua vida. Muito obrigado e Deus te abençoe. Programa Espaço Mulher, cuidando da sua saúde física, emocional e espiritual.